Boa noite. Hoje é dia de live. Hoje é dia da gente conversar sobre e sentir o nosso corpo. Vou passar mais ou menos o que a gente vai ver hoje, né? Qual que vai ser a nossa trajetória hoje. Hoje a gente vai trazer esse aprofundamento maior nesse tema que eu venho trazendo em várias postagens e vários conteúdos, né? Que é a ideia de que a voz é corpo também, que muitas vezes a gente fala da voz como se ela estivesse separada do corpo, né? Como se fosse algo que eu uso, uma ferramenta, e que está meio que independente do corpo. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, vamos sentir isso no corpo. E para começar, a gente vai pensar, né, e perceber um pouco mais o nosso próprio corpo, né? Então, para a gente poder falar, pensar, sentir, perceber a nossa voz no nosso corpo, é importante a gente dar uma paradinha e ver como eu estou, né, sentindo o meu próprio corpo, como que eu tenho me conectado com ele. Então, esse é o primeiro passo, né? Aí a gente vai conversar um pouco sobre essa separação, né? Sobre essa ideia de separação, né? E que acabou criando esse sentimento, essa sensação de separação da voz com o corpo. E aí a gente vai para alguns exercícios, algumas práticas para a gente integrar tudo isso. Então, eu vou começar trazendo um pouco também da minha trajetória, da minha experiência, para a gente ir entendendo. Com certeza alguns já passaram por experiências como eu passei, parecidas, e aí a gente vai tecendo, a gente vai conversando e trocando. Eu sou cantora e sou compositora, artista, e desde criança eu sempre gostei muito de cantar, de dançar. Então eu lembro que tinha aquela coisa do Faustão, dia de domingo, e aí eu ficava dançando, imitando as bailarinas. Eu me expressava bastante através do meu corpo. Quando a gente, né, tá criança, normalmente a gente sente essa expressão mais fluida do nosso corpo, né? A gente sente que o nosso corpo ele é muito mais livre, a gente se expressa com maior liberdade. E aí aos poucos, dependendo do nosso contexto familiar, dependendo do nosso contexto social, a gente vai recebendo certos limites, certas limitações, né? Em vários sentidos, principalmente, talvez, nós mulheres, os homens também, né? Principalmente quando são expressões, no caso dos homens, quando são expressões mais sensíveis, né? E geralmente existem, dependendo do contexto social, tem uma repressão também, né, aí nesse sentido. Então, eu com o tempo, né, também fui atravessada por várias situações que me trouxeram essa sensação de que eu queria esconder o meu corpo. Então, se antes, quando criança, eu brincava, eu queria dançar, eu me expressava com o meu corpo, né, com o tempo eu fui querendo esconder o meu corpo. Eu sentia vergonha, né, de quem eu era, né? E isso por várias situações, na escola, na família mesmo também, me trouxe essa sensação de que o meu corpo não era para ser visto, né? De que o meu corpo era feio, de que eu era feia e de que então era importante eu me invisibilizar. E como que a gente se invisibiliza? A gente vai se contraindo, né? A gente vai escondendo, né? Principalmente essa região do peito, né? A gente pode perceber que quando a gente está numa situação em que a gente não está confortável, a primeira coisa que a gente faz é a gente contrair essa região, que é justamente a nossa abertura para a vida, a nossa abertura para a troca, a nossa abertura para o diálogo, né? Então a gente, quando não está numa situação que a gente sente que a gente pode ser a gente, né, que a gente, né, está bem ali, a gente contrai aqui essa região do peito, a gente se esconde, que é justamente também o nosso coração, né,
que é o que dá pulso para a nossa vida, que é o que dá verdade à nossa vida. Então, quanto mais conectados com o nosso coração, quanto mais abertos nessa região, eu estou dizendo que eu estou disponível para a vida. Eu estou disponível para viver as experiências, eu estou disponível para estar em relação com as pessoas, né? Então, se eu escondo aqui, eu estou dizendo o contrário. E eu estou dizendo o contrário, né, em primeiro lugar para mim mesma, né? O corpo, ele tem uma conexão profunda e automática com a voz, com as emoções, assim como a voz também tem essa conexão muito profunda com as emoções. Então, as nossas emoções, nós geramos as nossas emoções, né, através, né, de todas as nossas experiências e dos estímulos cerebrais, e o nosso corpo, ele vai digerir ou vai direcionar essas emoções ou não. Quando a gente não direciona, quando a gente não integra essas emoções que nós geramos, elas ficam armazenadas no nosso corpo. Elas podem ficar armazenadas no nosso corpo como tensão, né? Então, se eu vou me escondendo, eu vou criando o quê? Tensões, né? Então, quando eu era mais jovem, quando eu era criança, eu tinha essa região aqui bem encurvada. E a minha mãe sempre falava para mim, né? A postura, olha a postura. Só que não era uma questão só de postura, né? Era uma questão ali de expressão, né? Contida de toda a sensação de não estar me sentindo confortável naquele espaço, né? Nesse espaço, no caso da vida, né? E, então, são coisas que estão muito presentes no nosso corpo, que é fácil às vezes de ler e que são muito profundas, né? Então, a gente ampliando a nossa percepção em relação ao nosso corpo, a gente já entra num passo muito importante, que é da gente se olhar, da gente se perceber e da gente ter essa atenção para nós mesmos, né? Para a gente poder mudar, para a gente poder direcionar o que é importante ser direcionado, para a gente poder integrar o que é importante ser integrado. Então, para a gente poder falar, né, da voz no nosso corpo e da gente poder sentir essa voz no nosso corpo, é importante a gente primeiro perceber esse corpo, olhar esse corpo, sentir esse corpo. Teve uma época também que eu comecei a fazer dança contemporânea. Eu sempre dancei, né, assim, mesmo com todo esse histórico, né, de relação com o corpo, eu sempre gostei muito de dançar. Então, a partir dos 16 anos, eu comecei a fazer dança do ventre, e daí eu me tornei depois professora de dança do ventre e acabei criando outras vivências de danças de uma forma mais ampla, saindo da dança do ventre, passeando pelas danças femininas e ainda ampliando mais, né? Se chamou a vivência a Alma Dança, que eu fiz algumas vezes, em que o que eu queria trazer é justamente esse movimento muito intuitivo e genuíno do nosso corpo. Um movimento que não é pensado, que não é coreografado, que não é racionalizado, é simplesmente um movimento que acontece no corpo. Porque esse movimento que acontece no corpo é ele que abre mais espaço no nosso corpo. E o mesmo acontece com a nossa voz. A voz que flui sem que eu racionalize ou eu crie julgamento em relação a ela, essa voz é a que abre mais espaço no nosso corpo. E claro, para abrir esse espaço, a voz e o corpo, eles estão no mesmo movimento, eles estão dançando juntos. Eu brinco que é a dança da voz, né? A dança do nosso corpo com a nossa voz.
Eu digo assim porque a gente tem essa sensação, né, da voz e do corpo, e essa dança eu sinto que é uma forma da gente integrar, né, a nossa voz com o nosso corpo. Mas voltando lá, eu dançava bastante já, e mesmo assim eu sentia que tinha movimentos, tinha coisas no meu corpo que eu não tinha muita consciência delas. Então eu comecei a fazer uma aula de dança contemporânea com consciência corporal, com a Letícia Nabuco, de Juiz de Fora, maravilhosa. Nessas aulas, ela me fez perceber o quanto eu estava inconsciente dos meus pés. Eu simplesmente não tinha controle, a palavra não é controle, eu não tinha conexão com os meus pés. Então os meus pés ficavam assim, bobos. E ela falava, ativa os pés. E era como se os meus pés não respondessem ao meu comando. Eu estava tão desconectada dos meus pés que era como se eles fossem uma coisa ali, que eu não percebia como parte do meu corpo. E aí aos poucos eu fui, né, com as atividades, com os exercícios, eu fui criando novamente conexão com os meus pés. Eu gosto muito dessa imagem e dessa experiência porque ela mostra, né, a que ponto a gente pode chegar em termos de desconexão com o nosso corpo. E isso pode se dar de diferentes formas, né? Algumas pessoas vão sentir muito isso, por exemplo, no pescoço, vão sentir quando eu estou conduzindo, né, as pessoas que estudam canto e voz comigo, para alguns exercícios, algumas práticas, e a pessoa fala, nossa, eu nem sabia que esse músculo existia, nossa, eu nem sabia que era possível movimentar isso. Porque a gente vive de uma maneira em que a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, ela é super valorizada, né? Ela é super estimulada, a nossa visão, a nossa escuta, o tempo inteiro na cidade a gente tem buzina, a gente tem muita informação acontecendo ao mesmo tempo, que super estimula o nosso cérebro e a nossa mente, e assim a gente concentra muita energia, né, nessa região. E como a gente não é estimulado no mesmo tanto, né, para a gente sentir, perceber e viver o nosso corpo, a gente vai se desconectando mesmo do nosso corpo. Porque se eu não coloco atenção em algo, aquele algo deixa de existir de uma certa forma para a gente, né? E eu gosto muito dessa palavra atenção, que eu trago bastante sempre, né, em tudo que eu proponho, porque para mim atenção é a ausência de tensão. Para além de colocar o nosso foco em algo, trazer o nosso foco para alguma coisa, é a gente soltar toda a tensão, né? E às vezes a gente tem uma ideia de que estar ativos, de que estarmos presentes com o nosso corpo, é a gente colocar força, porque foi assim que a gente aprendeu. Né? Com pequenas frases como a gente tem que se esforçar muito, né, para que algo aconteça, ou enfim, frases assim, né, de que trazem essa noção de que é importante a gente colocar força naquilo que a gente quer, né, realizar, força aí, vai lá, né? E na verdade, quando se trata de corpo e de canto, não funciona dessa forma. Não é com tensão que a gente vai estar presente, que a gente vai ter qualidade de consciência, qualidade de presença. É com ativação, é com a nossa atenção, com o nosso foco, com a nossa disponibilidade, né? E aí a gente vai já passar nessa live por alguns exercícios, por algumas propostas,
para a gente sentir o que seria isso. E uma outra época que eu senti muito o meu pescoço. Então eu lembro de estar no ônibus, assim, andando no ônibus, e eu simplesmente não conseguia manter a minha cabeça. A minha cabeça ia, e a minha cabeça ia, e eu não conseguia segurar, e aquilo me trazia sensações, né, de dor aqui no pescoço, na cabeça, na nuca. Até que eu fui entender que é claro que existia uma flacidez muscular mesmo, óbvio, e também existia uma inconsciência também, né? Uma desconexão com o meu corpo, né? Hoje, para mim, é automático me colocar, né, nessa disposição de presença em que eu sinto que minha cabeça está num lugar em que ela se sente completamente apoiada, né, suportada, porque a nossa cabeça ela é pesada e a maior parte do tempo, muitas vezes, a gente caminha, a gente fica com a cabeça completamente fora do lugar, vamos dizer assim. E não é no sentido figurado, é no sentido literal. Então, se eu fico muito tempo assim, sim, eu fico muito tempo assim, né? Tudo isso vai criando uma série de tensões e o nosso corpo é completamente conectado, é uma cadeia muscular, por isso também chamam cadeias musculares. Então eu vou criando tensão de um ponto que vai reverberando em vários lugares do nosso corpo. E como isso afeta a nossa voz e afeta o nosso canto? Afeta completamente. Vocês sentem isso? Vocês percebem quem canta, ou mesmo para quem não canta, quando está se comunicando e está tenso, percebe que a voz sai diferente? A gente pode fazer um exercício bem simples, bem rápido, para a gente ver isso, se alguém aí ainda nunca reparou. Então, por exemplo, aqui a gente pode tensionar o nosso corpo completamente. Então, eu vou tensionar ele. Tensiona tudo que puder. E aí fala alguma coisa. Eu tô aqui falando com vocês, né? Claro que a gente tá exagerando, mas pra gente perceber, tá? Tensiona tudo. E fala qualquer coisa. E percebe a sensação. E solta. Solta tudo agora. E fala. Vê se é diferente. Não apenas o som que a gente escuta, também a experiência da fala. Porque a gente às vezes pensa na fala sempre como algo daqui para fora, né? É o que eu falo para as pessoas, é como sai, é como eu projeto. Só que a fala e o canto tem também uma ação, uma reverberação profunda no nosso corpo e nos nossos sistemas, no nosso sistema emocional, no nosso sistema mental. Então, o que eu falo afeta diretamente e profundamente o meu ser, o meu corpo, o meu campo. Então, é importante a gente perceber como a gente escuta a nossa voz, como a gente percebe a nossa voz, a nossa vibração. Muito mais importante nesse primeiro passo é a gente ampliar essa nossa escuta do que estar pendentes de como as pessoas estão nos escutando ou como a minha voz está sendo emitida. Solta isso, mesmo porque aqui tem muito julgamento, muita idealização sobre como eu gostaria que a minha voz fosse ou como eu gostaria que o meu corpo fosse. E nessa idealização do que eu gostaria que fosse, eu me perco de mim mesma, eu me perco do meu próprio corpo, da possibilidade de experimentar e viver o meu próprio corpo e a minha própria voz, né? Então, a gente, para trazer essa consciência da voz no corpo, é muito importante a gente desenvolver essa escuta. Uma coisa muito interessante é que quando a gente fala de voz, né, a gente tem essa imagem da voz que sai. Muitas vezes a gente não sabe nem de onde, a gente não sabe exatamente como que acontece a voz. A gente sabe que a gente tem uma voz e que a gente usa, fala, canta, etc. Como é tudo muito interno,
a gente não faz ideia de como que acontece isso. E é tão automático, né? A gente aprende, né, a se expressar através da voz de uma forma muito natural quando bebês, e pra gente é tão natural que a gente não percebe muito bem o que está envolvido, né, nesse simples ato de falar, nesse simples ato de emitir som. E na verdade, principalmente quando a gente canta, e também quando a gente fala, e principalmente quando a gente canta, existem várias coisas envolvidas nesse simples ato, né? Existe a respiração acontecendo, né? E uma gestão da respiração que é muito particular no canto. Existe uma ativação de várias musculaturas, existe uma expressão espontânea do nosso corpo que acontece mesmo que a gente não perceba. E muitas vezes, né, a gente vai se ver, às vezes no vídeo percebe, nossa, como eu gesticulo falando. De todo modo, existem ativações musculares acontecendo, principalmente quando a gente está cantando, né? Existe uma ativação emocional, existe uma conexão emocional, porque quando a gente fala e quando a gente canta, a gente está expressando algo, a gente está trazendo conexão, né? E aí tem um sentido, tem um componente emocional muito forte presente. E a gente tem uma ativação mental também, porque no caso da fala, óbvio, porque existe uma cadeia de pensamentos, existe um sentido que eu estou passando, e no canto existe a intenção, né? Muito mais do que os sentidos, mesmo que eu esteja cantando uma letra de uma canção, muito mais do que aquela letra, existe a intenção que eu coloco, que está completamente conectada com a emoção, né? Com a emoção que eu estou trazendo. Não tem como eu querer trazer uma intenção X, colocando uma emoção que não tem nada a ver com essa intenção. Vamos pensar assim, eu quero cantar agora uma música para vocês, um canto para vocês com a intenção de alegria. E aí eu tô me sentindo, vamos supor, né? Não é o caso, eu estou me sentindo extremamente triste, assim, para baixo, mal-humorada, né? Eu vou conseguir trazer essa intenção? Não tem como isso acontecer, né? Então a intenção ela tá sempre muito conectada com a emoção também. Tudo isso acontece ao mesmo tempo quando a gente está cantando e quando a gente também está se comunicando. Nessa ativação da respiração, se eu estou muito desconectada com o meu corpo, eu não percebo o que está acontecendo com a minha respiração e eu perco a capacidade, a habilidade de fluir com a minha respiração. Então, a gente tem, às vezes, muito essa ideia de controle, né? Eu tenho que saber controlar a minha respiração. Eu acredito, por tudo que eu experimento e por tudo que eu venho experimentando com os estudantes, né, que eu acompanho, que muito além da ideia de controle, é muito mais, na verdade, fluir com a nossa respiração. É perceber como eu consigo expandir a minha respiração com o meu corpo, né? Como eu consigo sentir a minha respiração em todo o meu corpo. E aqui tem uma chave, então atenção que essa chave é muito preciosa, que é você sendo capaz de sentir a sua respiração e de direcionar a sua respiração para qualquer parte do seu corpo, você também é capaz de direcionar e de sentir a sua voz e a sua vibração em qualquer parte do seu corpo e além, porque a gente também pode sentir o nosso corpo mais sutil, né? E visualizar, né, uma parte desse nosso corpo e direcionar a nossa voz para esse espaço. Parece algo muito abstrato
e às vezes para algumas pessoas pode parecer muito de outro planeta. Só que é muito possível você experimentar isso, se você quiser, né? Se assim você quiser. E às vezes é muito rápido para algumas pessoas. Para outras existe um caminho que vai se abrindo e ele não é linear. Às vezes em um dia você sente perfeitamente a sua respiração expandindo o dedão do seu pé. Em outro dia você não sente tanto. E isso é completamente natural, porque nós não somos lineares, né? E a gente vai criando, eu tenho a sensação sempre de que a gente vai criando camadas de consciência, né? Então, quanto mais eu faço uma prática, quanto mais eu me coloco numa experiência, mais eu vou aprofundando, né? Acessando camadas de consciência no que aquilo me proporciona. Então, olha só que interessante. A gente, para ser mais fácil e mais fluido a gente sentir a nossa voz e a nossa vibração no nosso corpo, um caminho, uma possibilidade é a gente ir através da respiração, porque eu ampliando a minha consciência da respiração no meu corpo, dos espaços que a respiração abre no meu corpo, eu tenho muito mais possibilidade de sentir a minha voz, né? A minha vibração também nesses espaços. Agora, o que isso muda para um cantor, né? Eu enquanto cantora, muda tudo, mudou tudo para mim. Mudou completamente, absolutamente a forma de eu cantar. Teve uma época em que eu cantava nos bares, né? Principalmente na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. E eu sentia, em vários momentos eu senti essa sensação de querer expandir, de sentir que tinha uma voz ali que eu não conhecia e eu tinha medo. Tinha uma parte de mim que sentia muito medo porque não era algo que eu tinha controle. E ao mesmo tempo eu também não sabia por onde ir, eu não sabia o que fazer. E todas as aulas que eu fiz de canto, que foram maravilhosas, eram bem focadas na técnica vocal, né? Bem focadas nos vocalizes, nos exercícios de voz. Então eu não tive a experiência, não fui apresentada a exercícios, a práticas que integrasse corpo e voz. E só com o tempo, né, com toda a minha trajetória na dança, é que eu consegui depois juntar, integrar uma coisa com a outra. Não foi para mim uma coisa tão óbvia. Eu fui experimentando isso. Eu fui experimentando a voz na minha dança, eu fui experimentando o movimento no meu canto, e eu sempre me movimentei cantando, só que ainda assim não era algo ainda consciente, né? Então foi só com o tempo na minha trajetória que eu realmente consegui entender o quanto a voz no corpo é potente, é maravilhoso, é extremamente expansivo e nos coloca numa fluidez dentro da nossa verdade, dentro da nossa espontaneidade, que é genial. Que é muito diferente, né, dessa outra forma de aprender a cantar, focando nas técnicas vocais, né, focando na ideia de controle, né? Então, para mim hoje, a técnica, que lugar que tem a técnica vocal para mim hoje, enquanto professora e enquanto cantora? Para mim, enquanto professora, às vezes a técnica vocal vem como uma ferramenta para a gente poder experimentar algo e integrar algo, porque se eu fico só na técnica e não integro aquela sensação, aquela experiência,
eu fico presa, eu fico limitada por essa técnica. A partir do momento que eu integro a técnica, eu sou capaz de ir além dela, né? Então, eu sou capaz de ver o que tem mais além disso, para onde mais eu consigo ir, né? E isso é bem importante, porque nunca uma técnica vai ser mais efetiva ou poderosa do que o seu próprio conhecimento, o saber do seu corpo. Então, o que a gente vai fazendo também é reativar a nossa habilidade, a nossa capacidade de escutar o nosso corpo, de simplesmente deixar o nosso corpo se movimentar, deixar a nossa voz fluir, sem que a gente esteja ali querendo controlar, querendo, né, fazer isso de uma forma racional e com idealizações, né? Com uma ideia de como eu quero que meu som soe, de como eu quero que esse movimento saia, né? Se a gente solta, né, todas essas ideias, essas idealizações que mais prendem a gente do que qualquer coisa, eu tenho muito mais espaço para o meu corpo, né? E se eu solto todos os julgamentos, esse corpo é um corpo livre para se expressar da forma como ele quiser, né? Então não existe feio nem bonito. Em termos de canto, e isso principalmente para nós, todos nós que temos uma voz e que nos expressamos, podemos nos expressar através da voz, não existe feio e bonito, não existe afinação. A afinação, a ideia de afinação, ela só existe quando a gente tem uma referência. Então eu tenho uma canção e eu quero reproduzir essa melodia, a melodia dessa canção. Então aí eu vou criar uma referência de afinação, né? Porque eu quero reproduzir essa canção. Quando a gente fala em expressão da nossa voz, não existe isso de afinação. Toda frequência é uma frequência. E todas as frequências que nós emitimos são perfeitas. Não existe frequência feia ou frequência bonita. Todas as frequências são perfeitas. E a vibração dessas frequências tem uma ação em todos os nossos sistemas, né? E essa ação é extremamente benéfica em vários sentidos. Mas esse é um assunto que não será para hoje, senão a gente se perde aqui. Para mim, a voz, né, e o canto, eles são muito, muito importantes para a nossa consciência, para a criação de uma consciência, né? E aí eu chamo de consciência da voz. Essa consciência da voz, ela é também uma consciência física, fisiológica, ou seja, eu sei o que está acontecendo, eu sei como o meu corpo está fazendo com que essa voz aconteça. Só que esse saber, ele não é racional exatamente, ele é um saber do corpo. Ele é um saber do corpo no sentido de que eu sinto o que está acontecendo com o meu corpo. Essa é a diferença. Uma coisa é eu saber racionalmente que aqui estão as minhas pregas vocais e que eu inspiro e aí o meu diafragma desce, os meus pulmões enchem de ar e enquanto eu vou, né, soltando esse ar devagar através da subida do meu diafragma, esse ar passa pelas pregas vocais, faz com que elas vibrem maravilhosamente e disso eu produzo som. Né? Uma coisa é eu pensar em tudo isso e pensar no trato vocal, vou subir o palato para quem canta, vou subir o palato, vou direcionar, né, o som mais nasal. Né? Outra coisa é a gente cantar e a gente perceber tudo isso acontecendo no nosso corpo. Sem que eu comande alguma coisa, eu simplesmente observo os movimentos do corpo, sinto o que está acontecendo e sigo esse fluxo, como uma observadora que desfruta esse fluxo. É muito diferente uma coisa da outra. E claro, para a gente chegar, né, para a gente construir essa conexão novamente com o nosso corpo, muitas vezes a gente passa pelos exercícios em que sim,
né? A gente cria uma nutrição para a mente no sentido de, olha, coloca atenção ali, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Então, a gente passa por esse processo também. Agora, a ideia, o propósito é a gente chegar a culminar nesse espaço em que eu simplesmente desfruto tudo isso, né? Eu percebo e vivo o meu corpo e não fico pensando no que está acontecendo, tá? Isso, para mim, é uma qualidade de presença imensa. Presença, para mim, é a gente estar conscientes do nosso corpo, sentir o nosso corpo e a gente direcionar várias coisas dentro do nosso corpo. Então, se eu respiro e eu direciono o ar para uma certa região do meu corpo e sinto essa região se expandir e desfruto isso, isso é um estado de presença de muita alta qualidade, né? Para a gente chegar nesse estado de presença, algumas coisas são importantes, né? E uma delas é a gente estar conectados com nós mesmos. Então vamos pensar o seguinte: o tempo inteiro, se a gente for reparar, né, dentro do nosso dia, a gente é distraído. Nós temos muitas distrações, né, no nosso dia a dia. É o telefone, é o que eu tenho que fazer para entregar não sei quando, é a buzina do carro que passou, é a televisão ligada, ou enfim, a gente tem N mil distrações, né, que acontecem simultaneamente às vezes na nossa vida. Essas distrações muitas vezes fazem com que a gente esteja sempre muito ocupado, dando conta da quantidade de pensamentos que a gente gera, né? E aí nisso eu esqueço do resto. Eu só esqueço do resto, como se o resto está tudo lá no automático mesmo, tá tudo certo. Só que como esses pensamentos, eles geram também emoções, eles geram cargas elétricas, eles geram tensões. Se eu deixo sempre tudo no automático, esse automático vai ficando uma hora completamente como um carro que tá com vários paus. Até que chega uma hora que o carro não anda mais, né? E aí, às vezes, a gente é obrigado a parar e colocar atenção no nosso veículo. Só que muitas vezes essa atenção é através de remédios. Então, a gente taca remédio no nosso corpo. Então, o tempo inteiro na nossa sociedade é como se a gente fosse convidado a não olhar para o nosso corpo, a não sentir o nosso corpo, a não se conectar com o nosso corpo, né? Porque mesmo quando ele tá lá falando, oi, pelo amor de Deus, olha pra mim, o que a gente faz? Taca remédio. Taca remédio que os remédios fazem. Eles cortam justamente a nossa conexão com as nossas sensações, né? Então, esse primeiro passo que parece muito banal e muito simples, ele é essencial, que é esse passo da gente parar, respirar e sentir o nosso corpo. E que é o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer isso porque de pé a gente consegue ter muito mais noção do nosso corpo, do nosso equilíbrio, da nossa estabilidade. Então a gente vai colocar os pés no chão, deixa os pés separados na largura da bacia e espalha os dedos dos pés. Isso era uma coisa que para mim antes era algo assim, eu não conseguia fazer isso. Lembra quando eu comentei que eu tinha, né, teve uma época que eu me sentia completamente desconectada dos meus pés. E é interessante que os nossos pés são a nossa base, né? E é a superfície que está em maior contato com o chão.
Então é também por onde a gente sente mais a nossa conexão com a Terra. E essa Terra, ela é o planeta, ela é a Terra, o chão, e ela é também a nossa Terra interna. Ela é a nossa estabilidade interna, é o nosso sustento interno. Então, se eu estou desconectada dos meus pés, eu estou desconectada também da minha base. Essa base, ela se estende, né? Então, são os pés, joelhos, pernas, bacia. A nossa bacia também traz essa sensação, né? De estarmos muito bem assentados. Se eu não estou muito bem assentada no meu corpo, eu vou estar disperso, eu vou estar fragmentada, né? Dentro dessas distrações, desses pensamentos, dessa coisa toda, e aí eu perco a potência de vida, eu perco a minha vitalidade. Não que eu perca, mas ela se esvai, ela se dispersa. Então, quando a gente traz a nossa atenção para os pés, para a nossa base, a gente retoma essa sensação de disponibilidade, de vitalidade, tá? Então, sente, né, os pés em contato com o chão, flexiona os joelhos sempre têm que estar flexionados. Se a gente fica com as pernas assim, esticadas, primeiro que é muito mais difícil a gente se equilibrar, porque os joelhos flexionados nos dão essa maleabilidade, essa flexibilidade, né, de estar em equilíbrio. Se eu tô com o joelho assim, é muito mais duro, é muito mais tenso e a gente tem muito pouco fluxo energético e sanguíneo acontecendo. Então, flexiona os joelhos. Sente a força das suas pernas. Percebe como que ativa, né, toda essa musculatura, como que ativa a musculatura das batatas das pernas também. E aqui a gente vai fazer um movimento com a bacia, dar um oi para a bacia, né? Então, arrebita lá o bumbum e traz a bacia novamente. Faz esse balanço com a bacia. Se você não tem muito costume, né, de sentir ou de perceber a sua bacia, aproveita e passa, né? Apalpa a sua bacia, sente as cristas ilíacas, né? Faz um carinho na lombar. Sente a sua bacia. Uma coisa muito importante em relação à nossa voz e ao nosso canto, e é por isso que em quase todas as conduções que eu faço de canto, eu sempre começo pela base, é que se eu estou com essa base pouco firme, eu vou estar muito tensa aqui. A possibilidade de eu estar tensionando várias regiões aqui é muito maior se eu estou sem a minha base firme, tá? Porque se eu não tenho essa minha base firme, para eu caminhar ou para eu fazer qualquer coisa, eu vou tensionando tudo isso. E eu vou ter a sensação de que eu vou precisar colocar força quando a gente não coloca força em hipótese alguma quando a gente canta, né? Então vamos firmar essa base para a gente poder cantar, para a gente poder se comunicar, né, de uma forma fluida, né, de uma forma espontânea, né, sincera. Fortalecemos então a nossa base. Com essa base bem estabelecida, fortalecida, a gente tem maior condição de abrir o nosso peito. E a gente vai fazer isso trazendo as palmas das mãos para frente, levando levemente os ombros para trás. E a gente vai sentir que abre um espaço bem aqui no centro do peito. A gente vai inspirar nessa região. Então a gente vai imaginar que o ar entra por aqui e sai por trás nas costas.
fazer essa postura, só da gente relembrar o nosso corpo dessa abertura, a gente já vai ter uma comunicação e um canto diferente. Uma outra parte bem importante é a nossa cabeça. Então, para a gente não ficar com a cabeça, né, ou muito para frente ou muito para trás, a gente sempre vai perceber que o nosso queixo está paralelo ao chão, ele está próximo do nosso peito. E bem do centro da minha cabeça, eu vou imaginar, visualizar um fio. E eu vou imaginar que alguém está puxando esse fio em direção ao teto. Quando eu faço isso, eu sinto que abre pequenos espaços entre as vértebras. Então eu me sinto inclusive mais alta. A nossa coluna, ela é essencial, né, para tudo que nós fazemos na vida, né, e para cantar também. Então, se eu comprimo, se eu tô com a coluna muito comprimida, principalmente a cervical, né, que acontece se a gente fica muito nessas posições com a cabeça muito para frente ou muito para trás, a nossa cervical vai ficando comprimida, passa pouca circulação sanguínea, né? Passa pouco fluxo energético. E aí, quando eu vou cantar, eu tenho essa sensação de que a voz está meio estrangulada, de que tem alguma coisa aqui que não está saindo, né? E na verdade, é simplesmente abrir espaço, né? Então, sente esse fio no centro da cabeça, né? E imagina que alguém puxa esse fio em direção ao teto, né? Sente como cresce. Aqui, ó, a gente sempre vai pensar nesse espaço entre a cabeça e os ombros, esse espaço do pescoço. Então, se eu imagino esse espaço se ampliando aqui, eu também crio, né, uma extensão maior aqui para minha cervical. Eu relaxo mais os meus ombros, tá? As nossas escápulas, que são essas aqui atrás, né, que sustentam os nossos ombros, a gente pode imaginar que alguém puxa a ponta da escápula, a base da escápula, em direção ao nosso bumbum, em direção ao chão. Como se alguém fizesse isso daqui com as nossas escápulas. Quando eu faço isso daqui, olha como a parte do meu trapézio também relaxa, os meus ombros vão um pouquinho mais e eu consigo abrir ainda um pouquinho mais o meu peito, tá? Lembra que eu comentei no início da live que aqui, né, essa região é justamente onde pulsa o nosso coração, o nosso centro de amor. Então, se eu me concentro nessa região para cantar e para me comunicar, eu consigo estar intimamente conectada com o meu centro de amor. Então, a minha fala, o meu canto, ele vai ser muito mais verdadeiro, né? Se eu trago essa conexão da minha voz com o meu coração. Só da gente fazer esse breve exercício, a gente pode sentir que a nossa qualidade de presença muda, né? É muito diferente eu estar no meu corpo com toda essa sensação de abertura do que se eu tô, né, assim, ou assim, ou assim, ou de qualquer jeito, né? Quando eu trago essa presença para o meu corpo, eu estou muito mais consciente, eu estou muito mais inteira aqui. Se o meu corpo está mais inteiro, claro que a voz vai estar mais inteira, é claro que a voz vai ter mais presença, é claro que a voz vai estar muito mais fluida, tá? Então esse é um primeiro passo bem importante. Segundo passo, a gente vai trazer atenção para a nossa respiração. E muitas vezes, mesmo se eu não puder ficar de pé, eu estou sentado, se eu puder parar 3 minutos para sentir a minha respiração, eu vou perceber
que se eu estava principalmente com muitos pensamentos, os pensamentos vão embora. O meu corpo dá uma primeira relaxada, porque eu já não estou aqui com a minha energia toda concentrada aqui, então a minha energia pode ser melhor distribuída, né, no meu corpo, e eu sinto que meu corpo se relaxa, e eu vou sentir também que abre espaço só de trazer a atenção para a nossa respiração. Então também é outra ferramenta maravilhosa que a gente pode usar no nosso dia a dia em diferentes situações. Né? Se eu estou sentindo que está acontecendo algo que está me trazendo muita emoção, muita carga emocional, estou ficando nervosa, estou ficando ansiosa, estou ficando com raiva, concentra na respiração. Traz a atenção para a respiração. Como eu faço isso, Raquel? Simplesmente observa o que está acontecendo na sua respiração naquele momento. Pode ser que a sua respiração esteja muito aqui. Então você direciona essa respiração. Você pode tocar a sua barriga, o seu baixo ventre. E na hora de inspirar, você empurra as suas mãos. Aqui a gente expande o ventre na inspiração. E na exalação a gente sente que a barriga vai indo em direção às costas. Só de fazer isso também, a gente já sente bastante diferença, tá? À medida que eu for conseguindo estar mais atenta à minha respiração, eu consigo começar a brincar com essa respiração, que é já um outro passo para a gente integrar mais a voz com o corpo. Então, por exemplo, a gente vai direcionar aqui agora para o peito. Quando eu digo direcionar, não quer dizer que eu vá respirar fazendo um esforço físico para expandir o meu peito. Não é essa a ideia, é mais sutil. Eu vou simplesmente visualizar essa região no meu corpo. Eu vou trazer a minha atenção, eu vou focar a minha atenção nessa região. E quando eu inspirar, eu vou imaginar que o ar, na verdade, entra facilmente, fluidamente pelo centro do meu peito e sai pelas costas. Vão me falando se vocês sentem isso, se é tranquilo. Vão me contando como tá aí. Se eu faço essa respiração aqui e consigo sentir isso acontecendo, eu consigo passar para outros espaços. Então a gente vai visualizar agora, imaginar que o ar entra pelas plantas dos pés. Quando eu inspiro, o ar entra pela planta dos pés. Vem até a bacia, sobe as pernas e vem até a bacia. E na exalação, eu sinto que o ar sobe pela coluna e sai pelo alto da cabeça. Inspiro. Exalo. Inspiro. Exalo. E aí a gente vai experimentar isso agora com o som. A gente vai inspirar, trazer o ar até aqui e a gente vai soltar a vogal O e a gente vai imaginar que essa vogal sobe pela coluna e sai pelo alto da cabeça, tá? Mesmo que vocês não sintam exatamente isso, visualiza isso, imagina isso acontecendo. E mais uma vez.
falando aí, vão me contando se vocês sentiram, o que vocês sentiram, qual foi a percepção de vocês. E agora a gente vai fazer até o peito. Então a gente vai inspirar, sentindo aquela respiração que entra por esse espaço. Inspiro e sinto que o ar entrou pelo centro do meu peito, tá? E agora, ao invés de sair a exalação pelas costas, a gente vai ainda sentir que o som sai por aqui. A gente vai expandir esse som com o nosso corpo, porque a gente também direciona a nossa voz, abre espaço com o nosso corpo, com o nosso movimento, tá? Então, além da respiração, além de direcionar o meu som com a minha respiração, eu também direciono esse som com o meu corpo, tá? Então, inspiramos, expandimos o peito e expandimos mais com a vogal A. O meu corpo aqui é um corpo ativo, as minhas mãos estão bem abertas, os dedos separados, não tá uma coisa boba ou um movimento automático, é um movimento com presença, não é com força, não é com esforço, é simplesmente com presença, como se eu estivesse movendo realmente algo. Movendo nuvens, porque é algo, só que não é algo pesado. Movendo uma energia aqui, tá bom? Então, mais uma vez, inspira, sente que o ar entra, expande esse espaço no centro do peito e expande mais com o som. Isso. E é claro que aqui é muito importante a gente abrir espaço também na nossa boca, né? Então, se eu vou fazer um A, não dá para eu fazer um A com a boca fechada. Vai sair um som pequeno, vai sair um som que não é de expansão. Se eu quero expandir, eu abro espaço. Então, é um A aberto, tá bom? Isso também faz muita diferença. Então, agora simplesmente sente o seu corpo. Percebe o que mudou. Inspira profundo. E imagina que todas as suas células expandem, todos os seus tecidos se expandem na inspiração. Solta. Inspira novamente. E na exalação expande mais. Expande o seu corpo em todas as direções. E eu vou deixar esses exercícios para vocês irem percebendo, né, irem sentindo, né, como que o corpo e a voz de vocês muda através desses exercícios. Então, o primeiro, né, é o da gente colocar o nosso corpo ativo e presente, né, ter a nossa base bem estabelecida, pés, né, em contato com o chão, dedos espalhados no chão, sente a sua bacia, fortalece a sua base e relaxa os ombros, relaxa e abre o peito, né? E percebe o que muda na sua comunicação quando você muda a sua presença no mundo, né? Mesmo que você, por exemplo, esteja sentado, né, em uma reunião ou em uma conversa, começa a experimentar
essas mudanças dentro da sua postura, começa a se observar, né? Começa a abrir a sua escuta em relação ao seu corpo, em relação à sua voz. Então você está sentado, você está conversando com uma pessoa, e aí não é deixar de colocar atenção na pessoa, simplesmente presta atenção na sua coluna, sente, né, como vai abrindo espaço, né, entre as vértebras só de pensar na coluna, só de trazer a atenção para ela, né? Lembra da cabeça, do queixo paralelo ao chão. Pensa nesse fio invisível que puxa o alto da cabeça em direção ao chão, ó, em direção ao teto. Percebe a abertura do seu peito. Sente esse espaço se abrindo. Respira aqui. E aí comunica, conversa, sentindo que a voz sai desse espaço, sai desse centro de amor. E aí assim a gente vai experimentando, a gente vai sentindo e percebendo, né, ampliando a nossa escuta, tá? Para esse corpo e essa voz, integrando, né, esse sistema tão maravilhoso de expressão de vida. E é isso, gente, por hoje. Agradeço muito as pessoas que passaram, as pessoas que estiveram, que fizeram os exercícios. Se vocês quiserem depois trocar mais comigo, pelo Instagram ou, enfim, pelo WhatsApp, por onde quiserem, tá bom? É sempre um prazer conversar e compartilhar mais com vocês. Um grande beijo e até a próxima!